Pai do Senhor, igreja, já estamos online pelo Facebook. Gostaria de desejar uma boa noite para todos que nos acompanham por mais essa live, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos falar com o Senhor Deus através da oração. Vamos orar. Grandioso, maravilhoso Pai, diante da tua presença, quero te louvar, quero te bendizer. Santo, santo é o Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus, por mais essa riquíssima oportunidade que o Senhor Deus tem nos concedido. Obrigado, meu Pai, por esta casa de oração. Obrigado, Senhor Deus, por esse ministério, pela liderança, Senhor Deus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço a tua bênção em favor do teu povo, em favor de cada vida que tem disposto a te adorar, a buscar a tua presença, seja com o teu povo, Senhor Deus, seja com esta casa de oração, meu Pai, aonde esta palavra chegar, meu Pai, que o Senhor Deus possa falar profundamente nos corações. Meu Pai, nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra, Senhor Deus, que o Deus Todo-Poderoso possa estar acrescentando fé em nossos corações. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, seja conosco nesse culto de ensino, meu Pai, que nós possamos aprender mais de Ti, Senhor Deus. Abre o nosso entendimento espiritual, Senhor Deus. A Tua palavra, Senhor Deus, esta noite, Senhor Deus, possa ser bem-vinda aos nossos corações, porque a Tua palavra sempre é bem-vinda aos nossos corações, meu Pai. Que o Senhor Deus possa usar poderosamente o Teu servo, pastor Leandro, que vai estar ministrando a Tua santa palavra, meu Pai. Que o Deus Todo-Poderoso possa achar corações quebrantados, corações contritos, que dê lugar à Tua santa palavra. Deus, eu te peço a Tua bênção, Senhor Deus, em favor desta nação, em favor dos governantes, Senhor Deus. Dê sabedoria, meu Pai, para os governantes, Senhor Deus, governar esta nação, meu Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos estar lendo a palavra do Senhor Deus no livro de Romanos. Vamos estar fazendo a leitura devocional. Eu gostaria de ler apenas um versículo, Romanos, capítulo 10, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor nosso Deus, ela diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor Deus. E o texto que acabamos de ler aqui, que a fé, ela vem pelo ouvir, ou seja, precisamos ouvir a palavra de Deus. Se você deseja, se você almeja ter uma fé, aquela fé que move montanhas, você precisa ouvir a palavra de Deus. Como a palavra nos ensina, de sorte a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pela fé, diz a palavra de Deus, que Enoque foi trasladado e não passou pela morte física. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não viam, construiu a arca no período mais ou menos de 100 anos e salvou toda a sua família do dilúvio. E eu e você, o que nós temos conquistado através da fé? Sabemos que a fé, ela pode fazer proezas. Moisés, pela fé, ele abriu o mar vermelho e o seu povo passou em seco. Saiba que nós também possamos
conquistar o impossível. Aquilo que você acha que você não tem condições de conquistar, se você tiver prazer nessa palavra, se você dá lugar a essa palavra, se você ler esta palavra, se você ouvir esta palavra, com certeza Deus vai acrescentar fé. Aquela fé inabalável, aquela fé que move montanhas. Certa feita, eu conversando com o Senhor, ele disse que ele não tinha fé. E a palavra de Deus, ela nos ensina. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. E aqui nós acabamos de ler um versículo que nos ensina como acrescentar fé em nossos corações. E esta noite, através da santa palavra do Senhor Deus, que vai ser ministrada, que Deus possa acrescentar fé no seu coração. Que você possa orar pelo enfermo, o enfermo ser curado. Que você possa orar pelo desempregado e Deus abrir a porta de emprego para o desempregado. Isso também é fé. Deus é contigo. Então, somente creia nesta palavra. Amém? Vamos ouvir o pastor Leandro, ele vai estar adorando ao Senhor Deus. Logo após, ele estará ministrando a santa palavra do Senhor. Amém. Aleluia. Boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos ouvintes. Que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida, porque você abriu essa janela, essa plataforma para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que você não vai ser da mesma forma, porque a palavra do Senhor ela há de ser falada sobre os nossos corações. Te convido a abrir a sua carta cristã no hino de número 198. As notícias podem ser ruins, a gente pode todos os dias ter desânimo por causa dos dias maus, mas nós sabemos que nós temos um bom amigo. E esse bom amigo, ele faz com que nós tenhamos a esperança de um novo amanhã. Achei um bom amigo, Jesus me salva. Escolhendo os pecados para mim. Nos vales é o rio, é forte e por ele tem guardado assim. Em sua amada, eu procuro mal, sou vencido de mim, assim. Nos vales é o rio, a estrela da escolhido os pecados para mim. Em sua amada, eu procuro mal, sou vencido de minha coração. Nos vales é o rio, a estrela da escolhido os pecados para mim. Perfumes as lágrimas dele, minha fortaleza é na tentação. Enche meu Senhor sempre, ele conservação e oração. Eu também acabo esse pecador, Jesus me guarda na vida fim. Os vales na estrela, escolhido os pecados para mim. Com sua amada, eu procuro ao Senhor, de minha coração.
Jesus é o nosso grande amigo. Eu te convido, venha a Cristo. Vamos cantar o hino de número 208 e que esse pedido ele seja uma realidade para com você. Esse é o meu convite para você. Hoje, a Jesus Cristo,
Eu convido a você a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 20. Nós vamos fazer uma leitura do verso 7 até o versículo número 12. E uma lição muito importante que aconteceu aqui em Atos, no capítulo 20, é uma lição que pode ser uma realidade também para mim, uma realidade para você, para que nós possamos estar sempre atentos à voz do Senhor. Esse momento é um momento muito especial. Por isso eu te peço, talvez desplugue de outros aplicativos que você esteja agora nesse momento. Tenha bastante atenção nessa palavra, porque Deus tem uma mensagem para você. E se porventura esse link chegou para você, se porventura essa mensagem chegou através de algumas redes sociais para você, ouça a voz de Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Atos, no capítulo 20, do verso 7 até o verso 12. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante um longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. E levaram o jovem vivo, o que muito os consolou. Meus queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor que está relatada aqui, conforme escreveu Lucas, contando essa ressurreição desse jovem Eutico, lá em Troade, ele tem grandes exemplos e grandes citações que talvez podem ser um despertamento para conosco. Nessas palavras aqui, em resumo, hoje a internet, amém. Bom, no ao vivo tem de tudo. Nós tivemos um problema técnico aqui e eu agradeço ao feedback de vocês aí nos comentários, que fez com que nós observássemos aqui uns detalhezinhos e voltamos agora com uma nova conexão. Então, meus queridos, para quem talvez está pegando essa live agora e não sabe do que nós estamos falando nessa mensagem, nós estamos baseando o nosso texto no capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 12. E essa mensagem que Deus tem para conosco, uma mensagem que é uma mensagem que traz consolo aos nossos corações. Porque talvez muitas dúvidas estejam sobre a sua casa, muitas dúvidas estejam sobre o seu coração, que talvez Deus pode usar agora esse canal de comunicação para falar com você. Na leitura que nós fizemos aqui, em Atos, no capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 12, nós vimos que Lucas estava contando, estava escrevendo uma carta. E nessa carta, ele estava relatando um milagre que aconteceu lá em Troade, onde que Lucas, ele fala com tamanha destreza, com tamanho detalhe, sobre um milagre acontecido numa casa enquanto Paulo pregava. E o contexto é o seguinte: Paulo reuniu um povo lá em Troade,
na cidadezinha de Troade, e ali ele estava anunciando o Evangelho. Ele estava numa das suas viagens missionárias, e era uma época de avivamento. Nesse período de avivamento, meus queridos, conta-se aqui na Escritura, que Paulo, ele começou a pregar, e talvez, diferentemente de nós, que às vezes nós estamos cansados, e queremos repousar o nosso corpo, Paulo, sabendo que no outro dia teria uma viagem cedo, ele não melindrou e ele entregou tudo que ele tinha de mensagem para com aquele povo. E a Bíblia vai me dizer que ele pregou a ponto de chegar um jovem, Eutico, e ele ouvindo aquela mensagem que estava sentado à beira de uma janela, de sono ele caiu e ali ele veio a óbito. Então, quando Paulo viu aquela situação, a igreja toda se alarmou, Paulo chegou, desceu aquelas escadarias, abraçou aquele jovem e trouxe a palavra de consolo, e Deus usou o apóstolo Paulo para que aquele jovem tivesse o milagre da cura. Baseado nisso, eu quero trazer algumas lições aqui importantes para você, umas lições importantes para comigo. Nessa epidemia, nessa pandemia que está acontecendo e globalizado, trazendo notícias que afetam aos corações, trazendo notícias que nos trazem grandes pessimismos. Eu queria que os irmãos tivessem algumas lições que talvez nós parecemos com esse jovem que eu Sabe o que eu quero dizer com vocês? A janela, primeiramente, nessa figura aqui de Atos no capítulo 20, conjecturando, essa janela ela pode simbolizar as distrações que nós temos tido. E o interessante é que no inglês, janela vem Windows. E eu queria também dizer para vocês que não é diferente. Talvez você está usando um computador aí na sua casa, assistindo essa live com um computador, e você tem um sistema operacional Windows. Outros vão estar com Mac, e outros vão estar usando Android, e esses são vários tipos de sistemas operacionais. Mas eu queria trazer essa observação desse Windows, dessa janela que nós temos obtido as informações. Eu e você, assim como esse jovem, às vezes nós ficamos sentados à beira dessa janela. E eu quero te dizer que na mesma janela ela pode te dar dois tipos de fontes diferentes. Se o jovem olhasse para dentro da percepção daquela janela, ele viria uma igreja que estava ouvindo a palavra do Senhor, uma igreja que estava vivendo um avivamento. Se ele olhasse para o lado de fora, ele veria todas as distrações que o mundo oferece. E assim também é o seu aparelho, assim também é o meu aparelho. Nós devemos ter a sabedoria de saber para qual a fonte que nós estamos olhando. E eu quero te dizer mais, que o nosso alvo não deve ser o mundo, mas o nosso alvo tem que ser Cristo, o autor e consumador da fé. E que nossos olhos sempre estejam fitos em Jesus, até que um dia Ele venha nos buscar. E às vezes, assim como esse jovem, a minha geração tem sofrido muito, porque tem se distanciado da fonte do Evangelho e sentado à beira da janela. Entre outras palavras, queremos na janela um conformismo, porque é confortável sim, meus queridos. Imagine você numa sala lotada de pessoas, e naquela época não tinha ventilador, naquela época não tinha ar-condicionado. Imagine o calor que deveria estar ali. Imagine aquela aglomeração de pessoas dentro de uma sala, e Paulo pregando. Aquele jovem, com certeza, ele pensou assim: vou procurar aqui uma janela, vou abrir a janela. Para que, não sei se a Bíblia não relata se estava aberto ou não, mas conjecturando, vou colocá-la agora aberta e vou sentir o ar de fora. E de repente aquele jovem se senta naquela janela e sente o conforto de uma boa brisa, de uma noite. Como a Bíblia vai me dizer, já era a noite. E o perigo que nós temos de sentar na janela é porque nós perdemos a percepção do Evangelho, mas nós nos conformamos de estarmos assentados na janela. E Paulo vai me dizer em Romanos capítulo 12, no versículo 2, que nós não devemos nos conformar com os padrões deste mundo, mas nós devemos transformar a renovação da nossa mente para que nós possamos experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Por isso que quando nós sentamos à janela, nós nos conformamos
E ficamos ali, e às vezes nós perdemos o melhor, que é o anúncio da fonte da vida de Jesus. E perdemos o anúncio do Evangelho de Cristo. Quantos que estão sentados à beira das janelas, e no segundo tópico dessa mensagem, além de se conformado, tem deixado com que as coisas do mundo chamem mais a atenção do que as coisas de dentro. Você liga a TV, e você, na sua mente, entra por a janela da televisão, através dos noticiários, através dos aplicativos de notícia, você vê essa janela vindo, bombardeando o seu coração com notícias péssimas, dizendo não há esperança, dizendo a crise há de vir, a morte há de chegar na sua casa. Muitos dizem, todos vão ter que pegar e todos vão ter que, e vai ser grande a dor dessa pandemia. Se o mundo do lado de fora ele te traz essas notícias, eu quero te falar que Jesus, ele, do lado de dentro dessa janela do Evangelho, ele fala para você: olha, no mundo você vai ter aflição, no mundo não vai ser fácil. João 16, versículo 33, Jesus disse que sim, aconteceria coisas ruins, mas ele falava assim: olha, meu filho, tem de bom ânimo. Sabe por quê? Ele deu uma resposta lá em 1 João 4,4, porque ele venceu o mundo. E você tem que acreditar que a notícia melhor não é o que o homem tem a dizer. A notícia certa não é o que os médicos estão dizendo. A notícia certa não é o que os especialistas têm a te dizer. Mas a melhor resposta e a melhor notícia e a coisa que você deve ouvir é o que vem da janela dos céus, onde Jesus nos dá vida e Ele nos traz vida com abundância. Ele não nos deixou desprevenidos. Essas epidemias, as pandemias, as crises, os terremotos, tudo foi profetizado por Ele, como está lá em Mateus no capítulo 24. Nós não ficamos desprevenidos, mas nós também não perdemos a esperança, porque os nossos olhos estão sempre fitos a Jesus. Mas quando eu sento à janela, além do conforto, eu tendo a ofuscar o Evangelho e olhar o que o mundo tem a oferecer. Eu te digo que o mundo ele oferece prazeres que para minha alma, para a minha carne, aparentemente é boa. E que prazeres são esses que o mundo oferece? São a prostituição, impurezas, as lascívias, as idolatrias, as feitiçarias, as inimizades, as porfias, todas aquelas obras carnais lá de Gálatas no capítulo 5, a partir do versículo 17. Enquanto que nós no mundo nós podemos desfrutar dessas coisas que o mundo nos oferece, mas perdendo a salvação. E enquanto que do lado de Cristo, do lado de dentro do Evangelho, nós temos uma vida com amor, uma vida com abundância, uma vida com temperança, e nos dominando, tendo o nosso domínio próprio, para que nós possamos carregar a nossa cruz e seguir para o nosso alvo chamado Jesus Cristo. O mundo ele tem notícias ruins, o mundo ele aparenta um conteúdo que aos olhos carnais parece ser bons, mas o conteúdo é mau. Mas Jesus ele nos traz a vida. E a minha geração tem se afastado do meio do povo de Deus. A minha geração tem se afastado cada vez mais e mais do Evangelho. E a minha geração tem sentado à janela e fica naquela incerteza de ouvir o que o povo de Deus tem a dizer ou ouvir o que o mundo tem a dizer. Eu vejo o que está acontecendo aos planos e à visão que Deus quer que eu veja, ou eu vejo a visão e os planos que o mundo quer que eu veja. E a Bíblia vai me dizer que nós somos tentados, como está escrito em Tiago, segundo as nossas concupiscências, segundo as minhas vontades carnais. Se você ficar dando muito crédito ao mundo, vem o terceiro tópico que eu quero te alertar. A janela, ela pode me trazer a sonolência espiritual. Porque se do lado se no meio do fogo de Deus, a palavra sempre nos renova e ela nos traz vida e nos traz avivamento, quanto mais distanciado eu fico, mais próximo à janela, olhando para o mundo, com certeza a minha mente começa a vagar. E a minha mente vagando, meu querido, irmão, eu tendo a cair na sonolência espiritual. E a palavra do Senhor vai falar: desperta tu que dormes, porque a qualquer hora a trombeta vai ser tocada. Nas palavras lá de Mateus no capítulo 25, quantos
são as noivas de Cristo, que ou são loucas ou são prudentes, mas está chegando a meia-noite espiritual e tem se caído no sono, e no sono da espiritualidade. E essa história que acontece aqui não está diferentemente do que nós estamos vivendo. Nós somos bombardeados e as pessoas estão preferindo ficar mais próximos à janela, porque o mundo tem notícias, e muitos ficam assim: eu recebo um pouco de Deus aqui, mas eu também não quero perder o que o mundo tem a oferecer para comigo. Jovem, adulto, senhora, senhor, crianças que estejam ouvindo essa mensagem, não perca esse avivamento, essa oportunidade de estar ouvindo o Evangelho de Deus, de estar ouvindo a palavra de Deus. Não perca essa oportunidade, porque é daí que vem a fonte, é daí que vem o fogo de Deus, é daí que vem o Espírito de Deus, e Ele transforma. E quando eu tenho o Espírito de Deus, eu vejo e eu testemunho e eu testifico de grandes feitos, de grandes milagres e de grande libertação que Deus tem para com o seu povo. Mas quando eu estou do lado oposto, observando o que o mundo tem, talvez uma Bíblia vai me dizer que ele já é do terceiro andar, olhando lá de cima, olhando o que os vizinhos estão fazendo, olhando o que está acontecendo no lado da rua, olhando e talvez pensando assim: o amanhã, pensando no que eu vou fazer depois. De repente eu já desfoquei do Evangelho do Senhor, de repente eu já desfoquei, e eu falo para você que o amanhã a Deus pertence, como está em Mateus 6,34. Nós não devemos preocupar e ficar ansiosos, como diz lá em Provérbios 17, versículo 1. Nós não devemos preocupar com o que vai acontecer, porque o amanhã pertence a Cristo. Não devemos focar nos prazeres que o mundo nos oferece, mas eu digo, se você tem a oportunidade, se você tem a chance de estar ouvindo o Evangelho, não perca essa chance, porque nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo os últimos momentos. Se você, meu querido, está como esse jovem, optando por uma vontade carnal, um conforto físico, e você está matando o seu espírito, de repente o seu espírito pode cair na sonolência. E como aqui diz o texto, aquele jovem, ele caiu, literalmente ele caiu. Mas ele caiu de sono. Porém, né, a gente sabe que do chão, um ditado muito comum, do chão não passa. Ali aconteceu com o corpo daquele jovem, do chão não passou. Mas quando o povo viu a notícia, um jovem eu tirou o carro da janela. Toda a igreja foi ver o que aconteceu. E de repente aquele jovem havia caído e seu estado já era de um defunto. Ele havia falecido. Quero fazer uma lição para você, talvez, que é cristão. Cuidado, viu? Se você tem oportunidade de ver gente que caiu na fé, porque se distanciou do Evangelho, porque se conformou com o mundo, de repente a sonolência fez com que eles tivessem uma queda espiritual, e essa queda espiritual o trouxe à morte. Não sejam os acusadores, não sejam aquele povo que aponta o dedo dizendo: eu te disse. Não sejam aquelas pessoas que comentam e ficam trazendo as fofocas. Não, nós como igreja de Cristo, nós somos como o próprio Senhor Jesus vai me ensinar, que quando eles queriam apedrejar aquela mulher que foi pega em adultério, Jesus falou: olha, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. E ninguém apareceu, nenhum acusador. Onde que ele vira para a mulher e fala: onde estão os seus acusadores? O próprio Senhor Jesus está me dizendo: se você, porventura, tem visto pessoas tendo essa fragilidade espiritual, não sejam os acusadores, mas que nós sejamos fortalecedores espirituais, que nós possamos trazer o consolo, possamos abraçar. Nas palavras lá de Lucas também, vai falar que havia umas ovelhas, e dessas 100 ovelhas, uma se perdeu. O pastor não deixou a ovelha para lá, mas ele foi atrás. Assim como o bom pai também ficava todos os dias à porta, aguardando a vinda do filho que havia sido pródigo, o filho que havia sido perdido. Nós não venhamos a ser pessoas más. Existem muitas pessoas que estão machucadas, estão feridas, e o que ela precisa de mim, o que ela precisa de você, é dizer: Jesus, o pecado mata, sim, o salário do pecado é a morte, meu querido, mas Jesus, ele te ama. É isso que o povo precisa ouvir. Paulo vai nos mostrar esse exemplo. Quando ele viu que aquele jovem caiu, aquela igreja não ficou rindo, não ficou fofocando, mas aquela igreja desceu para a intercessão. Quando Paulo chega, ele abraça aquele jovem. Se porventura você que está me assistindo recebeu muitas pedradas, você recebeu muitas acusações e você precisa de um abraço,
Eu quero te dizer que Jesus, Ele pode sim te trazer a esperança, Ele pode te trazer vida. Se porventura as notícias têm feito com que você caia na sonolência e você tenha perdido o foco da palavra do Senhor, e consequentemente você caiu e veio ao óbito espiritual, e essa sua queda na carne fez com que você morresse espiritualmente, eu quero te dizer que sempre Deus pode levantar pessoas para trazer um abraço espiritual para você. Você não está só. E Jesus nos amou de uma forma tamanha que Ele entregou a sua vida, derramou o seu sangue no madeiro, para que hoje nós tivéssemos livre acesso a Ele. Essa história vai continuar me dizendo que Ele abraçou aquele jovem e Ele trouxe uma palavra de esperança para a igreja. Não fiquem alarmados, pois o jovem está vivo. Eu quero te falar, meu querido, minha querida, que enquanto há vida ainda há esperança. Eu não sei qual foi o seu pecado, eu não sei o que você tem se desviado, eu não sei o que os seus olhos têm cobiçado, eu não sei qual é o seu pecado de estimação, eu não sei o que te levou à sonolência espiritual, à imoralidade, e fez com que você tivesse uma morte espiritual. Mas uma coisa eu sei, que com Jesus, Ele pode restaurar a sua vida, Ele pode restaurar a sua casa, Ele pode mudar completamente a sua história. Se você, para o mundo, é considerado morto e não tem mais solução, para Jesus Ele te deu vida. E Ele não te dá simplesmente uma vida, mas uma vida com abundância. Meu querido, minha querida irmã, desperta do que dormes. Se porventura você teve a queda, procure um líder eclesiástico, talvez comente aqui e peça ajuda enquanto ainda há tempo, porque a qualquer hora a trombeta de Deus vai tocar, e aqueles que estão dormindo sem Cristo, dormindo sem o azeite, quando a trombeta vier a ser tocada, essas pessoas vão ficar, e nós nos encontraremos com Cristo nas alturas. As profecias que Jesus disse em Mateus capítulo 24, conforme também está relatado no Apocalipse, todas elas estão sendo cumpridas. Todos os dias nós estamos vendo um relógio de Deus dizendo que a qualquer hora Ele volta. E infelizmente a minha geração, ela tem optado ficar na janela do que ficar no meio do povo de Deus. A minha geração tem optado ficar no meio do conformismo do que ficar ouvindo a fonte da vida. E não é isso que Jesus tem para conosco. Jesus, Ele nos quer trazer a esperança. E é essa palavra que eu quero dizer para vocês. Ele levou aquele jovem vivo e aquela igreja ficou consolada. E essa palavra do Senhor, que ela vem trazer consolo no seu coração. O mundo e a janela da vida do mundo, ele nos traz esse conforto, nos traz essa vontade de ficar tudo bem. Mas Jesus não. Jesus, Ele quer mudar a sua casa. Jesus quer mudar a sua vida. Atenta os seus ouvidos à voz do Senhor. Se porventura você está no meio do caminho, você está naquela indecisão, eu quero te falar que a escolha, a decisão certa. Existem caminhos, mas o único caminho que leva a Deus é Jesus. Então, meu querido, eu quero fazer uma oração aqui com você. Se porventura você deseja aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador, se você está como esse jovem hoje, indeciso sobre o que está acontecendo e ouvindo mais o que o mundo tem, repita comigo essa oração se você quer aceitar Jesus como seu Salvador. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, as distrações, Senhor Jesus, as notícias que o mundo tem me oferecido, tem feito com que eu me desviasse dos seus caminhos. Mas hoje eu tomo a decisão de voltar ao Senhor e ter a vida com o Senhor. Escreva o meu nome no livro da vida, para que quando for chegado o grande dia, eu esteja vivo como uma boa noiva preparada para a vida do seu noivo. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Eu quero orar agora para você. Quero orar por você, que a sonolência espiritual, esse conformismo espiritual, tem trazido grande prejudicação à sua esperança. E talvez você esteja quase desaparecendo e quase caindo. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai,
Nessa oração eu te peço por vidas que nesse momento estão como esse jovem, Pai, no meio da indecisão. As notícias têm trazido mais vontade de ser assistidas do que a tua própria palavra, Pai. E muitos corações agora estão indecisos. E muitos corações agora, Pai, não têm a esperança de viver uma manhã, mas nós sabemos que com o Senhor pode mudar e transformar as nossas vidas. Eu te peço que no nome do Senhor Jesus, o Senhor venha estar suprindo a vida daqueles profissionais liberais, a vida dos autônomos, Pai. Eu te peço que no nome do Senhor Jesus, o Senhor esteja abençoando a todos que trabalham na área de saúde, na área do poder de segurança pública. Eu te peço que no nome do Senhor Jesus, o Senhor esteja abençoando as nossas autoridades, Pai, presidenciais, aos nossos governantes, as nossas autoridades eclesiásticas, Pai. Eu te peço que no nome do Senhor Jesus, o Senhor esteja abençoando, Pai, a igreja do Senhor Jesus. Pai, sabemos que é chegada a última hora, Pai. E muitos, infelizmente, têm se afastado da Tua Palavra para ficar numa zona de conforto. E sabemos que a zona de conforto, ela conforta a carne, mas ela pode trazer a morte ao espírito. Por isso que eu te falo, por isso que eu te peço, Pai, desperte a Tua noiva, desperte a Tua igreja, Pai, enquanto há tempo. No nome do Senhor Jesus, essa é a minha oração. Por fim, estenda sua mão, e que o amor de Deus Pai, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo, desde agora para sempre. Amém.